Qual era a verdadeira cor de Cleópatra? Ela era branca ou era negra? Essa confusão se dá porque os religiosos, os diretores e produtores de filmes de Hollywood, pintores, escultores e etc., sempre caracterizam o povo do Egito sendo branco. Novelas, desenhos, videogames, enfim, toda a mídia que se conhece sempre irá retratar o povo do Egito sendo branco. Não só do Egito, como o povo de Israel, todo o povo bíblico e do Oriente Médio. Todos esses serão brancos e europeus. E isso nos remete a Cleópatra, porque no cinema, esta personagem da história é retratada sendo branca. Mas qual é a verdadeira cor de Cleópatra? Ela era branca ou era negra? Pelo incrível que pareça, Cleópatra era da cor branca. Isso acontece porque a sua família era branca. Sua família era da descendência do clã dos Ptolomeus. E os Ptolomeus eram europeus nascidos na Macedônia. É claro que o povo do Egito era negro. Isto é fato e é confirmado pela história e pela arqueologia. Lembremos-nos que o Egito fica na África e os africanos são negros, pretos, escuros. Na época em que Cleópatra reinou no Egito, que foi do ano 51 a.C. a 30 a.C., certamente que ela era branca. E ela era branca porque toda a sua descendência vem dos Ptolomeus. E o fundador da dinastia dos Ptolomeus foi Ptolomeu Sóter. Ptolomeu Sóter foi general de Alexandre o Grande. E depois da morte de Alexandre o Grande, o seu reino foi repartido entre os seus generais. E Ptolomeu Sóter foi governador do Egito. E, portanto, Ptolomeu Sóter foi o fundador da longa dinastia ptolemaica. E a dinastia dos Ptolomeus, que é claro começou com Ptolomeu e teve como sucessor seu filho, chamado de Ptolomeu II Filadelfo. Ptolomeu II Filadelfo fundou o famosíssimo Museu de Alexandria e ele casou com sua irmã Arsínoe II. É claro que o grande Museu de Alexandria não mais existe. Ptolomeu II é sucedido por Ptolomeu III, conhecido como Evergeta, tendo apelido como o Benfeitor. Com este Ptolomeu, a dinastia dos Ptolomeus fica muito mais poderosa do que era. Foi com ele que é incorporado o reino de Cirene, no Egito, e é o auge do poder da dinastia ptolemaica. Ele é sucedido por Ptolomeu IV Filopator. Ele foi um rei cruel e fraco. Ele era dominado pelo seu ministro Sosíbio, o grão-vizir. Este Ptolomeu é sucedido por Ptolomeu V Epifânio, o Ilustre, que é sucedido por Ptolomeu VI Filometor. Este subiu ao trono com apenas 5 anos de idade e a sua mãe, Cleópatra I, foi regente até ele atingir a idade. Por conta disso, ele ficou conhecido como Ptolomeu Filometor, o amigo da mãe. Este foi sucedido por Ptolomeu VII, o novo Filopator, que foi sucedido por Ptolomeu VIII, conhecido como o Ervegeta II, que foi sucedido por Ptolomeu IX, o Látrio, que foi sucedido por Ptolomeu X, conhecido como Alexandre I. E este é sucedido por Ptolomeu XI, conhecido como Alexandre II, depois sucedido por Ptolomeu XII e por fim Ptolomeu XII é sucedido por Cleópatra. Esta Cleópatra é a conhecida, que é o tema deste vídeo. Foi ela quem se casou com César, depois Marco Antônio e etc. Ela morre e é sucedida por Ptolomeu XIII, depois Ptolomeu XIV e depois Ptolomeu XV. Este Ptolomeu XV, conhecido como César, é dito como Cesário, pequeno César, filho de Cleópatra e de César. Ele foi declarado corregente aos 3 anos de idade, no ano 44 a.C. Ele foi assassinado por ordem de Otaviano, no ano 30 a.C. E esta longa dinastia era oriunda do fundador do clã, que foi Ptolomeu Sóter, nascido na Macedônia, na Europa. Portanto, eles eram brancos. Ptolomeu Sóter, ele era amigo de infância de Alexandre o Grande. Eles cresceram juntos. Não só ele, assim como foram amigos de infância de Alexandre o Grande, Antígono, Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Antígono, Seleuco, Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco
e Alexandre cresceram juntos, tiveram o mesmo professor, que foi o filósofo Aristóteles. E Aristóteles teve como professor Platão, e Platão teve como professor Sócrates, e assim sucessivamente. Porém, Ptolomeu, Alexandre, Antígono, Seleuco, Lisímaco, Cassandro, todos eles eram macedônios, todos eram de famílias ricas, todos eram nobres, todos tiveram o mesmo professor, cresceram juntos, batalharam juntos, conquistaram o mundo juntos. Porém, quando Alexandre morreu, perto de um mês antes de completar 33 anos, os amigos de infância brigaram entre si, fizeram guerras um contra os outros e dividiram o reino, o vasto império de Alexandre o Grande. E Ptolomeu, conhecido como Ptolomeu Sóter, ficou com o Egito e governou por 40 anos. Antígono, que era conhecido como Antígono Monoftalmo ou Caolho, governou parte da Turquia. Ele reinou por 18 anos e viveu até os seus 86 anos. Seleuco Nicator governou a Síria, Iraque, Irã, Afeganistão. Lisímaco, ele ficou com a região da Trácia, é um pedaço da Turquia, e ele governou entre o Mar Negro e a Macedônia. Seu governo durou 20 anos. Assim sendo, Ptolomeu, Antígono, Seleuco, Cassandro, Lisímaco e Alexandre eram todos brancos, eram europeus, nascidos na Macedônia. Eles formaram grandes dinastias e alguns deles reinaram em lugares onde sua população era majoritariamente negra. Obviamente que houve mistura de raças entre os moradores desses lugares, mas a esmagadora maioria da população moradora de algumas dessas regiões era negra, como o Egito, por exemplo. Cleópatra era branca, mas isso não muda a questão da população originária do Egito daquela época ser negra. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.